Bom dia a todos, obrigado, Arley. É uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Acho que vale a pena começar afirmando que eu sou e pretendo continuar sendo corretor de seguros, independente do cenário que a gente está vivendo, regulamentação ou não. O nosso papel na sociedade já está muito bem consolidado e eu não acredito em um mercado evoluir sem a nossa participação. Eu não sou palestrante, como vocês vão perceber nos próximos minutos. Essa apresentação, na verdade, ela nasceu a partir de uma necessidade que eu encontrei. Quando eu criei a plataforma Cliente Agente, e é uma ideia que eu já venho trabalhando já há muito tempo, e comecei a oferecer para os corretores, eu comecei a perceber uma grande dificuldade de entendimento do pessoal no que diz respeito à jornada do cliente. Então, essa apresentação, ela não foi criada para ser uma palestra, ela foi criada para ser uma mentoria, onde eu participo como mediador, reúno corretores em grupos de 10 e a gente debate, discute sobre como a gente pode criar uma jornada e se tornar mais relevante para o nosso cliente. E ela começa com esse super-homem aí, bem improvisado, porque foi como eu fiz uma postagem de um artigo no LinkedIn, depois de uma experiência que eu tive. Eu tive um cliente que me ligou e me disse que teve uma colisão, entrou no site de uma companhia de seguros, fez o aviso de sinistro, passou o número para o terceiro e que estava tudo bem, e ele só ligou para me comunicar. E nessas mentorias, quase sempre, o que acontece? O corretor fala, como é que o cliente vai fazer no momento do sinistro? Então, esse exemplo, para mim, foi suficiente para entender que não vai ser só no momento do sinistro que eu vou fazer valer o meu trabalho, até porque geralmente, são 5% a 10% dos clientes que sinistram e os outros todos ficam engavetados, esperando a hora da renovação. O que eu pretendo com isso? A gente imaginar a transformação digital através da necessidade do cliente da gente. Quando se fala de transformação, de inovação, todo mundo lembra do Elon Musk, do Steve Jobs, e a gente fica viajando, quando, na verdade, inovar é muito mais simples do que a gente ficar imaginando que a corretora de seguros vai se tornar uma plataforma 100% tecnológica. Acho que tem muito mais de humanidade e de percepção de necessidade no contexto de inovação do que tecnologia, simplesmente. E a primeira frase que eu gosto de dizer quando eu vou começar as mentorias é: nós não vamos inovar em nenhum segmento se a gente não mudar a maneira de pensar, se a gente não abrir a cabeça da gente para as coisas novas que estão surgindo. Porque as transformações digitais nada mais são do que a transformação do ser humano e dos seus comportamentos. Então, a gente tem que estar apto a receber inovação e a praticar a inovação no dia a dia. O objetivo aqui é trazer uma visão mais ampla sobre inovação, e acredito que, para quem já tem uma equipe, começar através da sua equipe a plantar essa semente de mudança. Não imaginar que você sozinho vai conseguir produzir alguma coisa, até porque quando uma equipe não tem conexão e não tem engajamento, talvez seja melhor trabalhar sozinho de fato, porque muitas vezes as pessoas remam em direções contrárias e acaba até atrapalhando. Então, a ideia aqui é olhar para a jornada e pensar no sucesso do cliente. Todas as empresas inovadoras que escalaram, que conseguiram ter um grande volume de produção, tracionaram, elas oferecem um resultado para o cliente. É isso que a gente tem que prestar atenção. Muitas vezes a gente tenta vender no momento inoportuno. Eu utilizei essa metodologia. Esse Dave McClurry, ele é um investidor de startups do Vale do Silício. E ele criou esse funil com o objetivo de ajudar as startups dele a entenderem a trajetória do cliente, desde o momento que ele se interessa pelo produto até o final, que são as expectativas superadas. Então, esse AR, ele chama de funil pirata por causa da sonoridade, de um pirata gritando, quer dizer que atração, aquisição, retenção, revenda e recomendação são processos pelos quais os clientes passam na corretora da gente, no negócio da gente, seja ele qual for. E eu chamo a atenção para um artigo aqui que eu publiquei, chamado Que tal cuidar melhor da jornada do cliente? O artigo está no LinkedIn, e eu gostaria de reforçar um convite aqui. Eu não trabalho para o LinkedIn, mas um convite. Eu vejo poucos corretores de seguros no LinkedIn. E as informações profissionais,
estão muito mais no LinkedIn do que no Facebook. A gente deveria estar em massa no LinkedIn, produzindo conteúdo, mostrando o valor da nossa profissão. Bom, vamos lá. Como nós podemos? O como nós podemos é a pergunta que eu utilizo para cada etapa do funil. Por quê? Porque quando a gente pensa em atração de cliente, quase sempre a gente fica imaginando as formas como as outras empresas fazem para nos atrair, mas a gente não faz essa pergunta como nós podemos, e é uma pergunta que abre uma janela para várias possibilidades. E o mais importante, o que aconteceu comigo na vida de corretor foi que essa pergunta ela me permitiu engajar melhor a minha equipe. E quando eu digo como nós podemos, eu estou convidando as pessoas a pensar junto comigo. O nós significa bastante. Quando eu posso, sou eu individualmente. Agora, quando eu viro para a minha equipe e pergunto como nós podemos, eu estou colocando todo mundo na mesma página e todo mundo junto comigo no mesmo barco. Então, a ideia aqui é pensar em como a gente pode rever os nossos processos para buscar engajamento. Uma coisa que o corretor de seguros precisa muito é de engajamento, né? Principalmente quando a gente passa tanto tempo nas redes sociais. Provavelmente deve ter alguém conectado em alguma rede social aqui, de vez em quando vai dar uma olhadinha. Então, a gente usa muito isso e falta engajamento para o nosso segmento nas redes sociais. Começo falando de atração. Quando a gente fala de atração de cliente, e no nosso segmento a gente vê muita gente ainda panfletando em rede social, como se você fosse para um happy hour e levasse panfletos no bolso. A rede social ela é uma área de socialização num ambiente digital, e a gente não pode mais panfletar. Então, pensando em inbound marketing, e a gente sempre pensa no Google, porque é a fonte de busca, mas nós, corretores de seguros, que temos menor porte, não temos a menor chance de competir no Google com as grandes empresas, e a gente precisa mostrar a nossa identidade. Agora, como é que eu vou mostrar a minha identidade para um público se eu não gero um conteúdo e se eu não tenho brand suficiente para atrair o meu cliente? O brand não necessariamente é uma grande marca onde se investe grandes volumes de dinheiro. O brand é o que eu sou, como eu conto a minha história, como eu entrego o meu trabalho, e falta isso para o nosso segmento. O mesmo conteúdo de inbound marketing que eu uso no Google, eu posso utilizar nas redes sociais. A gente usa muito material de seguradora nas redes sociais, às vezes até com preço. E quando eu vendo preço, eu não vendo valor. Então, a atenção que eu chamo aqui é a gente realmente começar a pensar em como a gente pode produzir ou disseminar um bom conteúdo para o cliente, para que ele enxergue isso através da nossa marca, seja uma marca de uma empresa, seja uma marca pessoal. E o outbound marketing, que é algo que a gente o dia todo está recebendo o cold mail ou o cold call, alguém oferecendo para a gente algo baseado em um estudo das nossas necessidades, mas a gente quase nunca faz. Então, eu ouço muito cliente dizendo assim, eu tenho uma carteira com 2.000 automóveis, eu já tentei vender previdência, eu já tentei vender seguro residencial, eu já tentei vender consórcio e eu não consegui vender. Porque falta segmentação e falta o entendimento da necessidade e do momento certo para vender. Então, estudar um pouco mais, não só as novas tecnologias que eu vou utilizar para poder ofertar, mas o momento certo e qual o perfil de cliente que se encaixa. Aliás, o cliente não se encaixa. Em que necessidade o produto que eu quero oferecer se encaixa? Eu vejo corretoras também deixando passar a oportunidade de fazer eventos digitais. Hoje, se você tem uma carteira de cliente e você convida esse cliente para uma conexão digital e diz para ele, eu vou esclarecer determinadas dúvidas nessa oportunidade, além de você conseguir engajar ele naquele momento, você deixa um conteúdo no ambiente digital para que essas pessoas possam pesquisar e até compartilhar a teu respeito depois. Então, olha como a inovação e como o digital está à nossa disposição de forma barata ou até gratuita e a gente deixa de utilizar. Normalmente, em outbound marketing, a gente perde a oportunidade de lembrar as pessoas também da nossa existência. Então, quando você faz um trabalho e consegue ter um certo fluxo de pessoas no teu site, depois deixa de impactar essas pessoas, você esfria o relacionamento. Então,
anúncio e remarketing é algo que pode ajudar bastante a impulsionar as vendas da corretora, e poucas corretoras fazem, e não é caro, e não é tão difícil de fazer. Depois que a gente atrai um cliente, atrair não é vender. Lead não paga a conta, curtida não paga a conta. A gente precisa conseguir converter esse cliente de alguma maneira. Mas a forma como a gente atrai esse cliente diz muito sobre como vai ser a venda. Uma das coisas que eu acredito que prejudicou bastante o nosso mercado foi essa disputa esmagadora por preço. Eu recebo uma cotação de um colega, ele está trabalhando com uma comissão de 15%, eu vou lá, dou 5% de cara, não agrego valor no produto, o cliente compra mais barato, o outro colega vende mais barato e o outro mais barato. Não fossem as seguradoras terem limitado os descontos, provavelmente a nossa profissão já não existiria mais, porque não faz sentido vender seguro com 1% de comissão, como eu vi lá atrás, quando eu comecei. Então, atrair o cliente de uma forma mais correta, atrair o cliente de uma forma mais voltada para as necessidades dele, vai melhorar a forma como a gente faz a venda também. E aí a gente busca vender produto correto. Dói muito quando a gente ouve uma companhia de seguros dizer assim: vende o meu produto porque eu vou te pagar mais comissão. Vende o meu produto porque eu vou te dar um presente no final do mês. Claro que a gente tem que participar de campanhas e buscar volume para ter uma certa concentração, até para a gente conseguir ter uma identidade. Agora, o foco é no cliente. Não adianta eu tentar vender um produto para o meu cliente pura e simplesmente porque eu estou dentro de uma campanha. Eu tenho que enxergar a necessidade dele. Esse é o papel do consultor. Pode até ter comissão explícita na apólice, não interessa. Se eu for um verdadeiro consultor, o cliente vai pagar. Venda consultiva, valor agregado. Quando alguém pergunta para nós qual é o valor agregado do nosso negócio, nós não podemos responder que o produto tem uma cobertura para determinada situação ou que o produto é melhor que o outro. Nós temos que pensar em qual é o valor agregado do nosso negócio. Eu, enquanto corretor de seguros, o que eu faço para agregar valor àquele produto que eu estou oferecendo? Se eu estou oferecendo um plano de saúde de uma determinada seguradora que é líder de mercado, o produto dela está recheado de coberturas e de possibilidades de atender o cliente. Mas o que é que eu faço para agregar mais valor? E isso que eu faço precisa se transformar em um mantra dentro do meu negócio e para mim mesmo. Como é que eu vou dizer para o meu cliente, como é que eu vou explicar para ele que ele tem que comprar o seguro comigo ao invés de comprar com qualquer um que está aqui dentro dessa sala? Qual é o diferencial que eu ofereço? Porque a mesma seguradora que eu tenho, todo mundo aqui tem. E qual é o meu diferencial? Todas as empresas que escalaram e tracionaram, que se tornaram grandes empresas, têm um propósito muito firme. E elas oferecem algo novo, uma experiência diferente. Então, a gente precisa o tempo todo, com simplicidade, não precisa ficar viajando. Mas o que é que eu posso fazer de diferente para esse cliente perceber que é diferente contratar comigo? A gente fala muito de preço, na aquisição de clientes. Por quanto você tem? Me fala que eu faço. Quando a gente deveria falar muito mais de custo-benefício. Dentro dos próprios produtos de seguro, tem muito detalhe que agrega valor e que consegue superar o preço e às vezes a gente esquece. Às vezes é um desconto de estacionamento, às vezes é um benefício adicional, uma assistência, e a gente não fala e fica disputando por preço. Quanto mais a gente disputar por preço, menos valor a gente vai ter. E fazer promoções para você vender ajuda também a melhorar a conversão no caso de aquisição. Então, se eu atrair um cliente, ele está interessado, em algum momento do meu diálogo com esse cliente, seja ele pessoal, seja por telefone ou seja digital, eu preciso pensar em uma forma de promover melhor aquilo. Porque tem um momento do negócio acontecer e muitas vezes a gente deixa esse momento esfriar e o negócio não acontece. Então, eu atraio um monte de cliente, principalmente quem já está trabalhando aí com cliente vindo da internet, e a nossa conversão é baixa, porque a gente não cria uma empatia e uma forma de falar, olha, chegou a hora de você fazer, porque precisa ter sempre uma ideia de senso de oportunidade para o cliente perceber. Aqui eu falo de como nós podemos reter mais clientes, né? E quase sempre isso é uma grande dificuldade. Quando a gente fala de reter cliente, gente, e a gente fala assim,
Na minha carteira de automóveis, eu renovo 92%, 95%, 89%. Na minha concepção, isso não é reter cliente. Na minha concepção, isso é manter o mesmo número de negócios que eu tinha no ano passado. Reter cliente vai muito além disso. Reter cliente vai, para mim, como é que eu consigo atender mais necessidades daquele mesmo cara. Por quê? Hoje em dia, quando o cliente só tem um negócio com você, fatalmente, em algum momento, ele vai ser abordado e ele pode deixar de ser teu cliente imediatamente, porque ele só tinha um negócio. Agora, quando ele tem 2, quando ele tem 3 negócios, muda bastante essa realidade. E aí a gente precisa pensar em relacionamento. Como é que eu vou oferecer para alguém um produto se eu não conheço essa pessoa? A gente confunde quase sempre sistemas de gestão que permitiriam a gente ter um melhor relacionamento digital com o cliente com cadastro. Eu recebo a pólice, eu transmito a proposta, recebo uma pólice, eu cadastro e guardo. Cadastro e guardo. Chega no final de um ano, eu cadastrei um monte de gente, mas eu não fiz nenhum trabalho de relacionamento com ele. Então, precisamos tirar a ideia de cadastro da nossa cabeça e começar a pensar mais em relacionamento. Como é que eu posso usar a base de dados que eu tenho na minha corretora para me relacionar melhor com o meu público? A gente, em retenção, invariavelmente, acaba dando algum desconto e fazendo alguma negociação. Na minha opinião, o que atrapalha aqui é a gente esperar o cliente pedir. Eu não preciso trabalhar com uma comissão média baixa, esperar o cliente estar buscando preço fora e depois dar desconto para ele, porque eu acostumo mal o meu cliente. Então, a ideia é, como é que eu posso, antes de receber esse input de pedido de desconto, já começar a ter um discurso mostrando para ele o que ele tinha por um determinado valor e agora eu consigo oferecer para ele, talvez até por um valor parecido ou igual, mas um benefício adicional. Então, quando você troca um cliente de companhia, por exemplo, você não troca por causa da cor da logo da companhia, você tem que ter um motivo para fazer isso. E dentro desse motivo, não pode ser só preço. Você tem que encontrar um diferencial para dizer, eu estou te trocando porque eu identifiquei aqui algo que vai agregar valor para a tua vida. Então, a gente buscar sempre ter uma negociação que não está voltada somente a desconto. Negociar não quer dizer baixar preço. Negociar quer dizer que você tem algo que talvez custe o mesmo e vale mais, ou custe até um pouco mais, mas vale muito mais. As pessoas querem perceber o valor. Variedade de opção. Eu vejo orçamentos, às vezes, de corretoras com 10 seguradoras. O cliente olha para aquilo, vê aquele monte de logo de seguradora e fica perdido. Qual que é melhor para mim? A gente precisa deixar claro que nós temos variedade de opção, mas o nosso papel é de consultor. Que consultoria eu estou prestando para o cliente se eu mando 10 opções para ele? Eu tenho que dizer, eu tenho 10 opções, mas eu estou te indicando essa opção porque ela se encaixa melhor no seu perfil. Agora, como é que eu vou fazer isso se eu não conheço o perfil dele? Se eu só tenho nome, CPF, endereço e os dados de um veículo? O perfil do cliente, se ele é representante comercial, por exemplo, provavelmente eu tenho um produto que se encaixa melhor para ele por algum motivo. Então, eu preciso identificar a necessidade dele. Diferencial competitivo ajuda a reter cliente? Com certeza. Qual o principal diferencial competitivo de um corretor de seguros? Na minha opinião, é o depoimento positivo dos clientes. Se alguém tem 10 anos de mercado, sobreviveu a uma série de desafios e tem um monte de cliente fiel, esse é um grande diferencial competitivo. E a gente hoje pode pedir depoimento para o cliente e usar a rede social para divulgar essa confiança como diferencial competitivo. Coisa que poucas agências bancárias têm, porque lá eles têm um relacionamento muito mais frio com o cliente. A gente não, a gente tem um relacionamento muito mais próximo, mas a gente não utiliza esse diferencial competitivo, que é a confiança do cliente, para melhorar a nossa imagem. E eu acredito muito que todo corretor de seguros que utilizar isso, com certeza vai ter mais sucesso, porque é prova social. Se você tem prova social de que as pessoas confiam no teu trabalho, não tem nada mais valioso. Então, é um diferencial competitivo que todos nós temos. Agora, existem outros diferenciais. De repente, você resolveu um sinistro num tempo recorde, é um diferencial competitivo. Você consegue comprovar. Por que não divulga isso? Se a gente for ficar esperando a seguradora divulgar para a gente, ela já tem o trabalho de divulgar o produto, o diferencial do produto dela, já tem as concorrências dela. Se eu for ficar esperando ela divulgar que eu sou o melhor,
com certeza a gente vai entrar num período de extinção em curto espaço de tempo mesmo. Qual é o diferencial competitivo que eu divulgo a meu respeito, a respeito da minha empresa, a respeito da minha equipe? E, eu repito, geração de conteúdo não é só para atrair cliente, é para reter também. Se na minha carteira de clientes, se eu estiver fazendo uma lição de casa bem feita, tiver um CRM bem organizado, conhecer o meu cliente e conseguir identificar segmentos, eu consigo gerar um conteúdo para o meu cliente. E ainda que eu não identifique segmentos, uma notícia sobre algo que é relevante para a vida do cliente, de modo geral, pode ajudar a corretora a ser melhor lembrada. E a gente quase nunca gera nenhum conteúdo. Então, o que eu estou colocando não são... a gente não está falando que alguém aqui tem que, do dia para a noite, implementar um departamento de marketing e gastar R$10.000 por mês de plataforma digital. Não é isso. É usar os meios digitais de comunicação que a gente já tem à nossa disposição para mostrar o nosso valor através de algo que seja relevante para as pessoas que a gente quer atender. A revenda quase sempre é um grande tabu para corretoras de seguros. Eu venho conversando com as companhias de seguro e existem companhias de seguro com dezenas de produtos à disposição e tem 1,5 produto por cliente. Ou seja, tem uma grande dificuldade de fazer cross-selling. Para mim, essa oportunidade está na nossa mão. É a gente que consegue reverter esse cenário. Se eu tenho um cliente na minha carteira que comprou um automóvel, fez um contato com a gente e pediu uma cotação, a primeira coisa que eu preciso entender é o perfil dele. Qual é a profissão desse cliente? Quantos advogados tem na carteira de clientes de vocês? E quantos desses advogados têm o seguro de responsabilidade civil? Essa é uma pergunta que eu me faço diariamente. Pergunta a profissão. É proibido colocar outros no cadastro do cliente, porque ninguém é outros. Eu posso até estar disponível para o mercado, mas eu não sou outros. Será que eu não posso abordar as pessoas baseado nesse tipo de identificação, de oportunidade, através de uma necessidade da profissão? Ou até se o cara está disponível para o mercado, uma dica do Max Geringer, que eu divulgo para ele, e pode ajudar ele a conseguir um emprego? Então, eu acredito que a revenda está muito mais relacionada com conhecer bem o cliente e avaliar o momento. Se eu não vendo previdência para o meu cliente, talvez seja porque eu estou oferecendo em janeiro. Eu tinha que ter oferecido 2 meses antes, porque faz muito mais sentido, porque tem um imposto de renda, que ele só vai poder abater o que ele consumiu até o dia 30 de dezembro. Será que se eu fizer um trabalho nos meses de outubro e novembro, explicando os benefícios, em dezembro eu não vou conseguir vender alguns contratos? E em janeiro eu já começo a pensar como é que eu vou fazer? Será que quando o meu cliente acabou de casar e daqui a 2 anos talvez ele seja papai, não é um bom momento para eu oferecer, ou mamãe, um bom momento para oferecer previdência para ele? É o melhor momento da vida para comprar investimento. E muitas vezes a gente não faz. Por quê? A gente faz um e-mail marketing, aperta Enter, dispara para 2.000 pessoas e ninguém responde, porque ninguém está no momento de comprar. Eu acho que oferta customizada e campanhas pontuais que a gente pode utilizar pode realmente melhorar essa relação que a gente tem de um cliente para um produto. E a gente poder chegar a um dia e dizer, eu tenho 2 produtos por cliente, 3 produtos por cliente, e eu já cheguei à marca de 7 produtos por cliente. Muito bacana, porque o cara fez um seguro de um carro, era um carro bacana, de 120 mil, provavelmente ele tinha uma boa profissão, a gente foi lá, analisou, ele tinha uma empresa, e no final das contas ele comprou seguro de responsabilidade civil, porque era uma construtora, seguro de vida, porque a construtora é obrigada a contratar seguro de vida, plano médico, seguro de frota, enfim, se tornou um grande cliente a partir de uma cotação de seguro de automóvel. A recomendação, gente, é a origem de todo o meu estudo sobre jornada do cliente. Se eu quero ser recomendado para alguém, eu preciso produzir um resultado diferente para essa pessoa. Eu preciso superar a expectativa dessa pessoa. Então, a primeira coisa que eu preciso cuidar para ter recomendação é do meu brand. Ninguém vai fazer uma indicação do meu WhatsApp, do meu número do WhatsApp, se a minha foto de WhatsApp não estiver adequada. Então, eu falo muito isso porque na nossa plataforma tem corretores pessoa física que não tem uma marca de uma corretora, mas muitas vezes peca na apresentação pessoal. E o brand pessoal fala muito sobre quem a gente é.
Então, é legal curtir uma praia, estar com uma lata de cerveja, mas o meu WhatsApp, que é utilizado para o meu trabalho, não é para ser usado dessa maneira. Então, parece que eu estou falando uma coisa muito básica, mas acontece muito de um profissional ser muito bom e ele deixar de ter uma indicação porque ele se apresenta muito mal. E a inocência não é maldade, mas a gente tem que falar. A experiência que o cliente tem com a gente vai fazer com que a gente seja ou não recomendado. Eu costumo brincar que muitas vezes você vai num restaurante muito caro, muito bacana, e a comida não te surpreende, mas a experiência do ambiente é muito legal, e no outro dia você conta para todo mundo. Ontem eu jantei no Terraço Itália, ontem eu jantei no Chalezinho, enfim. Às vezes você vai num restaurante muito simples, muito barato, e a comida é muito boa, mas você não conta para ninguém. Faz parte da vaidade do ser humano, querer divulgar as boas experiências que ele tem. Então, quanto melhor for a experiência do cliente com você, e às vezes isso está num detalhe, está num café, está num aperto de mão, está na forma como a gente se veste, está na forma como a gente conversa, e principalmente está no interesse genuíno que a gente tem pela necessidade das pessoas, isso ajuda a alavancar bastante as indicações, encantar e transformar clientes neutros em promotores. Eu vou falar disso na próxima tela. Hoje, tem muita corretora que oferece desconto, oferece prêmio, oferece brinde. Isto é muito bacana para estimular, mas a essência da recomendação é um atendimento impecável. A pergunta que eu deixo é, como fazer isso no ambiente digital, como fazer gestão e onde alocar os seus promotores? Porque eu tenho 23 anos de mercado de seguros, e eu só estou aqui agora porque eu fui indicado por centenas e talvez milhares de pessoas, muitas vezes. Só que acabou. Daqui para frente, o novo consumidor, o filho do meu cliente, não vai me indicar da mesma maneira. Ele vai querer uma plataforma digital para fazer isso. Aliás, ele não vai nem querer, mas se ele não me perceber no ambiente digital, ele não vai propagar o que eu tenho para oferecer. Porque todo jovem deita na cama e fica no celular. O Ale ainda brincou disso ontem comigo. Ele não liga o computador, ele não liga a televisão, ele fica no celular. E se eu não estiver no celular dele, eu não vou estar em lugar nenhum daqui para frente. Então, pensar nisso é muito importante. Eu dei como exemplo ali o Wine Vinhos, uma empresa que vende algo gostoso, né, mais barato, é a líder absoluta do mercado. Eu sou cliente deles há 10 anos. E eles têm um programa de indicação. Eu já indicava, porque eu gosto muito, falo o tempo todo. Onde você comprou esse vinho? Na Wine. Onde você comprou esse vinho? Na Wine. E eu devo ter colocado uns 15 amigos lá na Wine sem ganhar nada, porque é muito legal a experiência que eu tenho. Eu ganho uma revista muito bacana todo mês, enfim. Só que ela se preocupou em ter um programa de recomendação na empresa. Por quê? Porque ela precisa pensar onde alocar os clientes promotores. Se você é promotor de uma marca, você quer ser identificado de uma forma diferente. É da psique humana querer ser valorizado. Por que as empresas de cartão e os bancos tratam os clientes relativamente melhores, que investem mais de forma diferente? Porque tem uma sala especial no aeroporto. Já pararam para pensar porque o Itaú tem o Personalité? Todo mundo valoriza aquele cliente que dá uma margem melhor. E os seus promotores? O que você faz com eles? A grande maior parte dos corretores sequer liga para falar obrigado por uma indicação. A NPS não é uma invenção minha, é uma ciência, Net Promoter Score. Ela ajuda a identificar quem são os meus clientes, promotores neutros ou detratores. Eu tenho certeza que já aconteceu aqui com quase todos os colegas, de chegar uma renovação que você está esperando o ano todo, porque ela traz um prêmio bacana e perdi o cliente. A sensação de fidelidade é só a gente que tem. O cliente quer o que é melhor para ele, ele não se sente fiel. E aí você perde o cliente repentinamente, porque você não sabe o que aconteceu. Então, a NPS não precisa ser paga, ela pode ser feita gratuitamente, tem tecnologia para isso, inclusive Google Forms permite você fazer uma pesquisa NPS e saber se um cliente teu daria nota abaixo de 6 para o seu atendimento. E se ele deu essa nota, você pode pesquisar e identificar onde que esse cara está insatisfeito para corrigir o processo. Se ele é neutro, a gente pode trabalhar para transformar em promotor. E se ele é promotor, a gente tem a obrigação de engajar ele de alguma forma. Se não for no ambiente digital, convida ele para fazer alguma coisa diferente, dá um ingresso de cinema, ou seja, valorize esse cara, porque esse cara é o teu vendedor mais barato e que te traz a venda mais certa. E quantos corretores aplicam o NPS? Recentemente, a XP Investimentos
anunciou a sua NPS nota 74. O próprio Guilherme Benchimol, que nem precisava estar pensando nisso, está ali falando da NPS dele. Ou seja, ele está feliz, realizado por ter um Net Promoter Score positivo, acima de 70%. A gente que depende de indicação, muitas vezes não faz isso. A Care Plus anunciou também recentemente a NPS dela positiva, o próprio CEO fez um anúncio no LinkedIn, publicou, fez questão de dizer que a NPS é positiva. Agora, se imagina se cada um de nós que está aqui fizer uma NPS amanhã cedo e divulgar nas redes sociais que a nossa NPS é acima de 70%, o quanto a gente não vai valorizar a nossa profissão para quem está ali olhando. Ao invés de divulgar um panfleto de um produto ou de fazer uma reclamação, isso pode mudar muito a nossa realidade. É claro, se cada um de nós fizer isso. Para mim, a recomendação, eu não gosto nem de chamar de lead, eu chamo de lead aqui, mas eu não gosto de chamar de lead, eu acho que, de certa forma, eu atrapalho o status da indicação. A indicação devia ser chamada de bênção, porque é algo que vem assim de uma forma tão legal, e vender para um cliente que foi indicado é tão mais fácil. E eu entendo que a recomendação de onde saiu o meu sucesso profissional e de onde vai sair o meu sucesso profissional, muitas outras vezes eu devo dobrar, ou talvez até triplicar de tamanho por causa de recomendações. Uma vez eu recebi uma recomendação de uma menina que era assistente administrativa de uma clínica não era de estética, uma clínica de cirurgia plástica, e ela me ligou e falou assim, Kleber, você fez o seguro do meu carro? Era um Kia, e o pessoal aqui na empresa está querendo fazer uma mudança aqui na gestão do plano de saúde. Você pode atender a gente? Claro que eu posso, vou atender, a gente foi lá e tal. Quando eu cheguei em casa à tarde, eu falei para minha esposa, hoje eu recebi minha indicação e eu posso comprar uma HRV com o dinheiro que eu vou ganhar na indicação, na venda do produto. Então, olha isso, a pessoa indicou de boa vontade um produto que me deu uma comissão superior a R$100 mil. Tem coisa melhor do que isso? E a gente não estimula e não reconhece. Eu acho que em ambiente digital, a primeira coisa que a gente deveria pensar é em conexão. Esquece minutos seguros, esquece use, esquece, gente. São outros números, são outras realidades, a gente não precisa nem pensar nisso. O mercado está na nossa mão. A gente sai daqui agora, atravessa a rua, visita um cliente, sai com um cheque, porque ele confia na gente. Então, como é que a gente vai fazer para tirar essa conexão do analógico e trazê-la para o ambiente digital? Primeira coisa que a gente tem que pensar, volta para dentro da corretora, pega o teu cliente, faz um trabalho de análise no perfil desse cliente e pensa, como eu vou fazer para me conectar com esse cara? O que de relevante eu tenho para esse cara começar a receber os meus e-mails, responder as minhas perguntas, as minhas pesquisas, porque a primeira NPS que vocês fizerem vai ter uma taxa de resposta muito baixa, mas talvez, aumentando a frequência de conteúdos para o cliente, essa taxa vem aumentando e vai chegar um dia que você vai ter 50% de resposta. E pense em quantos promotores você não pode identificar ali. Então, pensar em conexão é vital para o corretor de seguros nesse momento. Quem vai ditar a nossa permanência ou não no mercado, no final das contas, não é a SUSEP, é o cliente. E se eu não tiver conexão com ele, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai fazer para validar o meu atendimento? Como é que meu conteúdo vai chegar nesse cara? Eu listei aqui ferramentas, não quero fazer propaganda de ninguém, mas eu achei interessante fazer essa lista de ferramentas pelo seguinte. A gente usa a plataforma de gestão, que pode ser utilizada para identificar o perfil do cliente, com certeza, mas existem CRMs que permitem uma gestão de vendas muito melhor do que plataforma de gestão. Precisamos ter plataforma de gestão, multicálculo, baixa de arquivo, tudo isso é muito importante para a gestão da corretora. Mas um CRM pode, por exemplo, te avisar que aquele cliente que você contatou hoje, mas que só precisa fazer a compra daqui a 6 meses, que chegou a hora de você abordar ele novamente. E tudo isso automatizado. Então, voltando lá para aquela frase do começo, mudam-se as mentes depois dos processos, a gente, quando pensa em ambiente digital e inovação, fica pensando só em atração de cliente, mas como é que está a gestão do meu relacionamento dentro do negócio? Então, as plataformas CRM ajudam. Eu falei de pesquisa, SurveyMonkey e Google Forms são plataformas gratuitas, não precisa pagar nada para fazer uma pesquisa.
Basta você ter uma base de clientes com os endereços eletrônicos atualizados e utilizar gratuitamente as plataformas. Eu falei de inbound marketing. Existe uma plataforma chamada RD Station que te ajuda a construir jornada para o cliente. Eu utilizo e faz uma diferença absurda no relacionamento com os clientes da corretora. Me ajudou a vender mais para o mesmo cliente, inclusive. Quando a gente fala de outbound marketing, que são esses e-mails que a gente vem recebendo e você não responde o primeiro, recebe o segundo, não responde, recebe o terceiro, chega uma hora que você fala, deixa eu ver o que esse cara quer falar. Eu citei aqui o Hamper e o Woodpecker, que são plataformas, não são gratuitas, mas também não custam uma fortuna, e a gente consegue utilizar. Para quem faz e-mail marketing e ainda usa o Outlook, coloca aquele monte de e-mail de um monte de gente lá, esquece, isso não funciona. A gente tem o MailChimp, que também tem versão gratuita e é fácil de utilizar. Eu coloquei o You Can Book aqui, porque eu comecei a usar na minha corretora. A minha cidade chama-se Ribeirão Pires. Então, quando alguém fala de São Paulo, imagina a Berrini, ou a Avenida Paulista, ou a Faria Lima, mas eu estou muito longe dessa localidade, estou a 50 quilômetros da Avenida Paulista. E muitas vezes o pessoal recebe, o cliente fala assim, dá uma passada aqui. E às vezes não dá para você dar uma passada ali, porque leva 2 horas. Então, a gente utiliza o Airbnb, que chamava-se Hyperin, para fazer conferência, e a gente utiliza o You Can Book para fazer agendamento. Sabe aquele cliente que você liga às 11 e ele fala, me liga meio-dia. Você liga meio-dia e ele fala, me liga às 3. Você liga às 3 e fala, me liga amanhã. Ao invés de ficar nessa insistência, manda um link do You Can Book para ele e fala, escolhe o melhor horário para você. Ele vai perceber que você está digitalizando o teu processo, ele vai perceber que você tem horários ocupados e que você tem mais o que fazer. Priorizar o tempo e dar uma impressão diferente para o cliente. Porque quanto mais a gente insiste, malha ferro frio, se cansa, se estressa, e o cliente tem uma percepção ruim a respeito da nossa profissão. E em relação à plataforma de referral marketing, eu cito 3 aqui, cito o cliente agente, obviamente, mas existem outras plataformas, outros mercados utilizando a recomendação como um canal de aquisição de clientes. E justamente a gente, que mais depende de recomendação, utiliza pouco. Então, eu citei as 3 aqui, e acho interessante vocês pesquisarem depois, principalmente a PIP, que não está adaptada para um corretor de seguros, mas ela utiliza um termo que eu gosto bastante, que se chama defensor de marca. Então, se eu pensar no meu negócio, sob a perspectiva de ter um defensor de marca, que tipo de experiência eu preciso criar para esse cliente? Tem gente que tatua a maçãzinha da Apple no braço. O cara chegou ao ponto de ser tão defensor de marca que ele tem aquilo como algo vital para a vida dele. É óbvio que é difícil a gente chegar nesse ponto, mas a cultura do seguro tem um caminho tão longo ainda para percorrer e tem tanta história bonita de que o seguro salvou a sociedade de tanta situação difícil, ou pessoas, ou famílias. Será que a gente não consegue implementar um pouco mais gestão e trazer essas experiências positivas à tona para que essas pessoas que não percebem bem o seguro comecem a perceber? Então, é interessante, se não aderir a uma plataforma, pelo menos começar a seguir conteúdo sobre defensores de marca, porque esses conteúdos vão te dar insights muito positivos sobre como você pode fazer uma gestão voltada para o sucesso do cliente. Hoje a gente comercializa 2 plataformas. Tá? Uma plataforma chamada Cliente Agente, que a gente fala bastante, que cacareja muito, quase todo mundo já conhece, que está voltada para o fundo do funil de relacionamento com o cliente, que cuida da recomendação, na verdade cuida da identificação, engajamento de promotores, e a gente criou uma plataforma chamada Cliente Agente Studio. Por quê? Porque a grande maior parte das corretoras não tem uma agência de comunicação, é caro fazer comunicação e a gente não é designer. Então, a gente criou uma agência digital para a corretora poder ter conteúdo para rede social, conteúdo para WhatsApp, conteúdo para landing page, enfim. É o que a gente vem trabalhando para melhorar a atração do corretor de seguros e, claro, depois de você ter identificado necessidades do cliente, você vai encontrar materiais ali para poder se relacionar com ele no ambiente digital também. Tá, eu proponho um teste grátis para as pessoas em todas as vezes que eu faço apresentações, mas eu queria fazer uma proposta menos comercial e mais de colega para colega. Vamos esquecer um pouco a parte negativa
do que a transformação vem trazendo, né? Não sei se existe uma parte negativa, mas existe um certo receio da nossa profissão, né, do que vem aí no futuro. E a desintermediação não é algo particular do mercado de seguros. O consumidor quer preço, as empresas querem escalar os seus negócios, e quando uma seguradora diz procure o seu corretor, na verdade existe uma mensagem subliminar aí. Eu estou colocando a base da pirâmide para procurar o topo, porque o topo não vai até a base. E as plataformas digitais, na verdade, são uma excelente ferramenta, são excelentes ferramentas, são oportunidades para a gente ativar melhor a nossa base de cliente. Quem aqui não fechou o seguro e guardou aquela pasta num arquivo, numa pasta suspensa durante 11 meses e foi lá pegar depois para entrar em contato, o cara nem lembrava mais o seu nome? Quantos corretores não sobreviveram anos e anos fazendo desse jeito? Isso acabou. Não vai mais dar para fazer assim. Então, a reflexão que eu quero deixar é parar de reclamar e dar foco para o cliente, porque, no final das contas, quem vai definir a permanência da gente é ele. Obrigado, pessoal.